E cada encarnação é um trechinho dessa mesma vida espiritual. Então, tudo que eu faço aqui, nesta vida encarnada, eu estou contribuindo para o meu crescimento espiritual. E a mediunidade é só mais um meio de fazer isso. Se eu faço um bom uso desse contato, se eu uso esse contato para acessar inteligências superiores à minha, para obter informação, se eu uso esse contato para ajudar pessoas, orientar pessoas, curar pessoas, então eu estou usando isso de forma positiva. E eu não preciso estar preocupada se eu estou resgatando ou não. Porque automaticamente, a fazer uma coisa positiva, eu vou ter karma positivo. Certo? Porque karma não é só negativo. Karma é apenas reação. Se eu faço... Bom, eu vou falar um pouquinho a respeito do meu curso, explicar como é que ele é, qual é a proposta dele, explicar o que a gente faz, né? Qual é o conteúdo que a gente trabalha no curso. Ele não é um curso espírita, ele não é um curso umbandista, ele não é um curso vinculado a nenhuma linha religiosa. A proposta é justamente trabalhar a mediunidade independente de proposta religiosa, tá? Antes da gente começar, só para vocês saberem ali ó, as nossas últimas atividades desse ano. Então, na segunda-feira nós temos trabalho de atendimento público com caboclos, aí é um trabalho de Umbanda, tá? E no dia 10, na outra quinta-feira, nós temos uma outra palestra gratuita com o Vitor Rebelo, que é o editor da revista Cristã de Espiritismo. O tema da palestra dele é Corpo Fechado, ele vai falar a respeito de autodefesa espiritual e energética, tá? Na quinta-feira que vem, nesse mesmo horário. E aí nós encerramos as atividades públicas do espaço e voltamos com as atividades públicas ou final de janeiro ou começo de fevereiro. Mais provável que seja começo de fevereiro, tá bom? Então vamos lá. Opa! Bom, o conceito de mediunidade... quem fez a primeira descrição oficial, ou quem deu a primeira definição oficial, vamos dizer assim, de mediunidade, foi o Allan Kardec, quando ele publicou o Livro dos Médiuns em 1861. O Livro dos Médiuns é o segundo livro do Kardec. O primeiro livro dele é o Livro dos Espíritos, que ele publicou em 1857. O Kardec publica esse livro depois que ele observou muitos fenômenos acontecendo na Europa, principalmente. Tá? Os fenômenos começaram a acontecer, existiam as reuniões das mesas girantes, que a gente conhece como reuniões das mesas girantes, na Europa, principalmente na França, mas existia quase em toda a Europa. Tá? E ao mesmo tempo estavam acontecendo fenômenos parecidos de pancadas e ruídos e móveis que se mexiam nos Estados Unidos. A gente tem notícia de outros fenômenos que aconteciam mais ou menos na mesma época. Tá? O Kardec também é contemporâneo da Helena Blavatsky, que é a criadora da Sociedade Teosófica. A Helena Blavatsky foi estudar a questão do hinduísmo na Índia, e os dois são contemporâneos, eles viveram na mesma época. Então, muita coisa que o Kardec escreveu tem uma influenciazinha da Blavatsky na formação dos conceitos, das ideias, das teorias que ele vai colocando. Tá? Então, o primeiro livro que ele escreve é, em 1857, o Livro dos Espíritos, e depois, como consequência desse, ele vai escrever o Livro dos Médiuns, descrevendo todos os fenômenos, os tipos de médiums. Ele vai descrever uma série ele faz uma classificação imensa no Livro dos Médiuns. Só que o Kardec ficou restrito à Europa do tempo dele, né? E ele ficou restrito pela cultura da época, inclusive a cultura científica da época. Então o Kardec não
não teve a oportunidade de estudar todos os fenômenos mediúnicos que já existiam. Ele teve só a oportunidade de estudar aquilo que se apresentou para ele naqueles eventos em que ele participava. Inclusive, esses eventos eram eventos sociais. Eu não sei se vocês sabem, as pessoas recebiam convite como se fosse um baile, um sarau, uma festa. As pessoas eram convidadas por escrito para participarem desse tipo de evento. Então, lá no Livro dos Médiuns, em 1861, o Kardec diz que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Então, em tese, todos nós somos médiuns. Em algum grau, em algum nível, todos nós temos a capacidade de sentir, de perceber e até de interpretar a influência dos espíritos. Agora, uma coisa que a gente precisa ficar muito clara. Esse termo foi o Kardec que inventou em 1861. Mas o fenômeno não foi ele que descobriu nem que inventou. O fenômeno da mediunidade já existia muito antes na humanidade e a gente já ouvia falar de fenômenos que não tinham esse nome, mas que a gente pode classificar como mediunidade, muito antes do Kardec e em muitas outras culturas ao longo da história da humanidade. Quais os outros nomes que a gente pode dizer que eram médiums? Que outros nomes a gente poderia dar para médiums? Bruxos, oráculo, que mais? Profeta. Então, os profetas da Bíblia, todos eles tinham algum tipo de mediunidade. Existem vários relatos na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que descrevem fenômenos mediúnicos. Não vai aparecer essa palavra, porque essa palavra só foi inventada pelo Kardec em 1861. Ele resolveu dar o nome disso de médium e mediunidade. Mas o fenômeno já existia. Não é nada novo e não é exclusivo do Espiritismo. Tá? Então, é uma faculdade, segundo os espíritos, para o Kardec, é uma faculdade orgânica, natural, tão antiga quanto o próprio homem, anterior a qualquer religião e presente nas mais diferentes culturas, tradições e épocas. O fenômeno de contato com a espiritualidade, ele não tem nada a ver com religião. Ele começa a acontecer com o ser humano de forma natural, de forma espontânea, independente da religião. Então, nós vamos ter fenômenos mediúnicos entre os hindus, por exemplo, os yogis hindus. Nós vamos ter fenômenos mediúnicos entre os incas, os maias, os astecas. Nós vamos ter fenômenos mediúnicos aparecendo entre os druidas, lá na Europa, entre os celtas. Nós vamos ter fenômenos mediúnicos entre os indígenas brasileiros, né? Então, não tem nada a ver com religião, tem a ver com o ser humano. E onde o ser humano estiver, o fenômeno vai estar com ele. Então, ele pode nem ter religião nenhuma e ser médium, porque não depende da religião. Então, a mediunidade, ela não é propriedade de nenhuma religião. Ela pode ser estudada, praticada, exercida, independente de haver vínculo religioso, tá? Sendo humana e anterior a qualquer religião, ela não pertence a nenhuma delas e pode ser praticada por qualquer pessoa em qualquer linha, inclusive por ateus. O ateu, por definição, é aquele que não acredita em Deus. Eu não preciso acreditar em Deus para praticar a mediunidade, para ser médium. Uma coisa é a minha crença em Deus, a outra é a minha mediunidade. Eu posso ter contato com espíritos independente de acreditar em Deus. Tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né, de fenômenos mediúnicos. Por exemplo, para os americanos, a mediunidade está completamente desvinculada de coisa religiosa. Eles não falam de mediunidade ligada à religião. Para eles, a mediunidade é uma capacidade mesmo. Inclusive, não só nos Estados Unidos como na Europa, os médiums são usados como consultores para a solução de casos policiais. Isso é muito comum nos Estados Unidos
e na Europa. Justamente porque não há esse vínculo religioso da mediunidade, tá? Então a mediunidade é apenas a forma, a capacidade que nós temos de comunicação com uma outra realidade. Então nós poderíamos, por exemplo, levando ao pé da letra, nós poderíamos chamar o telefone de médium. Concordam? Porque o telefone é o cara que me faz falar com... Eu estou aqui, o cara está lá num outro lugar, às vezes do outro lado do mundo, e eu falo com o cara pelo telefone. O telefone é um médium. A internet é um médium. É ou não é? Então, percebam que mediunidade não tem nada a ver com religião. É apenas um meio de comunicação. Apenas um meio de comunicação. A gente pode fazer uso religioso dela? Pode. Mas ela não é religiosa. Tá? Qual é a definição hoje, para mim, a mais clara, a mais completa, a mais sensata? É uma faculdade transpessoal de entrar em contato com consciências e energias diferenciadas por meio de capacidades que estão além dos 5 sentidos físicos comuns, trazendo orientações e informações para o nosso bem-estar. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho. O que é transpessoal? É aquilo que vai além da pessoa, é aquilo que vai além da nossa personalidade. Então, é algo que está além da minha personalidade. Eu uso algo mais do que a minha simples personalidade para me comunicar. Então, ela transcende a minha pessoa. O que eu chamo de energias e consciências diferenciadas? Porque não estão no nosso mundo mais comum e mais imediato de vivência. São energias e são consciências que a gente não vê com facilidade, a gente não escuta com facilidade, a gente não percebe com facilidade. Mas a gente pode perceber com os sentidos especiais, que a gente às vezes chama de sexto sentido. Né? E essa comunicação, esse contato com essas consciências e essas energias podem nos trazer orientações e informações que nos ajudam. Da mesma forma que eu posso ligar para um médico e pedir uma orientação para uma doença, pedir uma orientação para um remédio para o meu bem-estar, a mediunidade pode funcionar da mesma forma. Eu entro em contato com essas consciências, procuro entrar em contato com consciências que, em tese, são melhores do que eu ou sabem mais do que eu, para obter informação dessas consciências e usar essas informações para o meu bem-estar e para o bem-estar de quem está perto de mim. Percebem que eu não falei de santo, nem de Deus, nem de religião? Estou falando só de contato humano? É troca de informação, é puro contato humano. Tá? Para que serve a mediunidade? O que a gente aprende quando a gente começa a estudar mediunidade? Oi, tudo bom? O que a gente aprende quando a gente começa a estudar a mediunidade? Para que serve a mediunidade? Para desenvolver a nossa espiritualidade. E o que é a nossa espiritualidade? Para que serve a mediunidade, Cris? A gente se entender e se proteger. Sim, se proteger de quê? Nós próprios do desconhecido. Do desconhecido? E quando a gente não conhece o que está acontecendo com a gente, você fica vulnerável. Eu penso assim. Isso é uma coisa. É, exatamente. Mas existe aí, principalmente dentro do espiritismo, existe uma linha de pensamento que diz que mediunidade é pagamento de dívida, resgate, não tem? Dentro do espiritismo, principalmente, é comum as pessoas dizerem que quem é médium é mais devedor de todo mundo, porque foi, né? Eu não vejo dessa forma. Sinceramente, há tanto tempo, eu estou há quase 40 anos trabalhando com mediunidade. E eu dou curso de mediunidade há 10 anos. Eu não vejo a mediunidade sendo resgate. Pode até ser que você, no processo, resgate algumas coisas e tal, mas eu não vejo isso como a finalidade principal dela. Eu acho que ela é muito mais crescimento, desenvolvimento, evolução, amadurecimento, oportunidade de serviço,
crescimento, iluminação, autoconhecimento espirituais. Por que eu coloquei a palavra espirituais aqui em destaque? Porque um outro erro que a gente comete muito é separar a vida física da vida espiritual. E, na verdade, a vida física nada mais é do que um trecho da vida espiritual. A vida espiritual é aquilo tudo que eu vivo como espírito. E cada encarnação é um trechinho dessa mesma vida espiritual. Então, tudo que eu faço aqui, nesta vida encarnado, eu estou contribuindo para o meu crescimento espiritual. E a mediunidade é só mais um meio de fazer isso. Se eu faço um bom uso desse contato, se eu uso esse contato para acessar inteligências superiores à minha, para obter informação, se eu uso esse contato para ajudar pessoas, orientar pessoas, curar pessoas, então eu estou usando isso de forma positiva. E eu não preciso estar preocupada se eu estou resgatando ou não. Porque automaticamente, a fazer uma coisa positiva, eu vou ter karma positivo. Certo? Porque karma não é só negativo. Karma é apenas reação. Se eu faço uma coisa que prejudica alguém, eu recebo o retorno disso. Se eu faço algo que ajuda alguém, eu recebo o retorno disso. Então existe o karma bom e o karma ruim. Então, se eu pratico a mediunidade, consciente disso aqui tudo, querendo amadurecer, querendo ser um ser humano melhor, querendo ajudar as pessoas, usar a minha faculdade para ajudar as pessoas na medida do possível. Se eu uso a minha mediunidade, por exemplo, de psicografia para escrever textos que esclareçam as pessoas, que leve consolo para as pessoas, eu estou ajudando. E com isso eu estou me melhorando. Porque toda essa informação que eu estou passando para frente, está passando primeiro por mim. É impossível você ficar indiferente a essa informação que passa por você pela mediunidade. Então, mediunidade não é resgate, não é pagamento de dívida. Seria limitar demais a mediunidade. E outra, já imaginaram você sentar para falar com o médium ou tomar passe com o médium que está ali só para pagar a dívida dele? Que desagradável. Já pararam para pensar nessa situação? Pô, esse cara só está aqui porque ele não tem outra alternativa. Já pararam? Sentar na frente de um cara que está te dando passe e pensar assim, poxa, ele não tem nada melhor para fazer, ele está aqui pagando a dívida e eu estou aqui servindo para ele pagar a dívida só. É muito triste pensar na mediunidade de uma forma tão pequena, tão reduzida, né? Então, eu gosto muito mais de pensar em mediunidade por esse viés. E assim, sinceramente, nos meus 40 anos de mediunidade, eu nunca me senti pagando dívida. Eu nunca me senti, não, pelo menos não da mediunidade. Eu posso ter passado por outras coisas que talvez tenham sido pagamento de dívida, resgate ou sei lá o quê. Mas eu jamais me vi com a mediunidade pagando dívida, porque eu gosto tanto desse contato, eu aprendo tanto. Eu acho um contato tão produtivo para mim como pessoa que eu não consigo me ver pagando dívida. Eu me vejo aprendendo, crescendo, amadurecendo como espírito. Muito mais do que pagando dívida. Tá? O que a gente aprende principalmente quando a gente começa a estudar? Porque aqui no Brasil, principalmente, né? Mas de um modo geral, a mediunidade está muito envolvida em mistério. É uma coisa meio misteriosa, meio sombria, não sei direito o que é, o que não é. Quando a gente começa a estudar, a gente percebe que não é bem assim. É possível observar os fenômenos, é possível estudar exatamente o que o Kardec fez, inclusive, com as ferramentas e o conhecimento que ele tinha naquele tempo, limitados pela ciência daquele tempo. Mas ele fez. Ele foi lá, ele observou os médiuns, ele observou os fenômenos, ele conversou com os espíritos, ele fez perguntas, ele pegou informações e ele foi escrevendo tudo aquilo que ele foi recebendo a partir dos espíritos. E a gente sabe que é possível, a partir da observação dos médiuns, a gente aprender muito mais. E que à medida que a gente observa e estuda, a gente pode treinar a nossa capacidade. Nós não estamos à mercê da capacidade. Nós podemos controlar essa capacidade, nós podemos treinar o jeito como nós vamos usá-la, nós podemos
Escolher o momento, inclusive, porque o dono do corpo somos nós. Então, quem manda no espírito e no fenômeno somos nós. É possível ser adaptada. Então, a faculdade é minha. Se eu vou trabalhar num terreiro de Umbanda, ela vai acontecer de um jeito e com um grupo de espíritos específicos que estão ligados àquele tipo de trabalho. Se eu for para um centro espírita, ela vai acontecer de uma outra maneira, com uma outra linha de espíritos diferentes que não se manifestam na Umbanda, mas que se manifestam no espiritismo. Se eu for para a igreja evangélica, lá ela também pode acontecer, dentro das características de manifestação daquela religião. Se eu for para uma igreja católica, ela pode acontecer no momento que o padre está fazendo o sermão, no momento que o padre está dando a bênção, no momento que o padre está servindo a hóstia, ele pode estar mediunizado. Agora, será que ela só acontece em ambiente religioso? O que vocês acham? Em que outras situações ela pode acontecer? Até num bate-papo com um amigo no telefone, ou se o amigo está pedindo uma opinião, está querendo, né? Você pode, de repente, estar sendo orientado por um amigo espiritual dos dois, ou da pessoa, para que você fale para aquela pessoa alguma coisa que sirva para ela. O médico pode trabalhar mediunizado no consultório dele. O professor pode dar uma aula mediunizado e nem perceber. O político pode fazer um discurso mediunizado. E aí, quando eu falo mediunizado, não é necessariamente bom ou positivo. Porque espírito tem de todo tipo. Espírito o que é? Bem vulgar. Gente que morreu. Né? E gente, o que é? Espírito que está vivo. Percebem que é a mesma coisa? Espírito é gente morta. E gente é espírito vivo. É a mesma coisa. Então, tem espírito bom? Tem. Tem espírito ruim? Tem. Assim como tem gente boa e gente ruim aqui no planeta. Exatamente do mesmo jeito. E não é porque a gente morre que a gente vira santo ou demônio. Eu nem fico muito pior do que eu já sou e nem fico muito melhor do que eu já sou quando eu morro. Eu vou exatamente com as mesmas características que eu já tenho. Então, se eu for teimosa, chata, intolerante, eu vou continuar sendo a mesma coisa lá do outro lado. Eu não fico melhor porque eu morri. E se eu já for uma pessoa paciente, tolerante, legal, eu vou continuar sendo essa pessoa daquele lado. Então, quando eu faço esse contato, ele pode acontecer em qualquer nível, em qualquer lugar. A mãe, quando, por exemplo, ela assopra o dodói do filhinho, é uma espécie de passe. Ela está transmitindo energia ali na intenção de cura daquele filho, na intenção de que aquilo passe a dor dele. Hoje em dia os médicos falam para não assoprar, né? Porque contamina a ferida. Aí eu fico olhando e falo assim, as minhas feridas foram todas assopradas, lambidas, né? Porque a gente, quando é criança, faz cada coisa. E eu nunca tive problema, mas enfim. O fato é que a gente precisa começar a encarar a mediunidade de uma forma mais natural, como algo muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Nós sofremos a influência dos espíritos o tempo todo, 24 horas por dia. Às vezes de forma mais intensa, às vezes de forma mais amena. E isso vai variar também de acordo com a nossa sensibilidade. Se nós tivermos uma mediunidade mais aberta, essa influência vai ser mais intensa. Se a nossa percepção, a nossa sensibilidade for uma coisa mais suave, nós vamos sofrer essa influência de uma forma mais suave. Mas, invariavelmente, todos nós sofremos essa influência. Nós estamos sujeitos a essa influência em todas as situações do nosso dia a dia. E é isso que a gente precisa tomar consciência, para começar a lidar com isso de uma forma mais consciente e equilibrada. Para deixar de ser mistério. Porque quando a gente fala, se eu disser para você, Felipe, olha, eu estou vendo um espírito aí do seu lado. Hoje, você não sai correndo. Ela está terminando o curso comigo, por isso que eu estou brincando com ela. Hoje ela não sai correndo, mas no começo do ano, talvez se eu fizesse isso, ela provavelmente sairia correndo. Por quê? Porque a aura de mistério da coisa
se desfez. Por quê? Pelo esclarecimento e pela oportunidade de lidar com isso mais de perto. Porque também não adianta ficar na teoria, tem que botar a mão na massa. Então eu vou lidar com espíritos. Deixa eu ver como é que é isso. Como é que eu aprendo a usar o telefone? Pegando o telefone e discando. O discando é antigo, hein? Ok. Teclando. Né? Aí eu ligo e eu descubro como é que aquilo funciona. Com a mediunidade é a mesma coisa. Se eu não me expuser a ela e não aprender a usá-la em meu benefício, de forma positiva e controlada, ela vai ser sempre um mistério e vai ser sempre me assustando. E os espíritos mal intencionados que souberem que eu tenho medo, vão se aproveitar disso para fazer pouco de mim. Do mesmo jeito que a gente faz aqui. Se a gente às vezes não tem amigo que tem, sei lá, um amigo que tem medo de aranha, por exemplo. Ele não vai fazer uma brincadeira, fingir que tem uma aranha para assustar o amigo? Só pela farra? O espírito também faz isso. Se o espírito perceber que nós temos medo, que a gente trata isso com mistério, ele vai se aproveitar disso e vai fazer pouco da gente, vai fazer piada. Então, se a gente aprender a lidar com a coisa de uma forma mais natural, fica muito mais tranquilo. Aí a gente já não sai correndo, né, Dani? Aí a gente já não sai, essa é minha filha, para quem não sabe. A gente já não sai correndo quando escuta qualquer barulho, né? A gente até já conversa com os espíritos quando eles falam com a gente, porque antes ela morria de medo. Apesar de ser minha filha, só esse ano que ela resolveu fazer o curso. A gente já não sai correndo, a gente já presta atenção no que eles estão dizendo, porque às vezes eles nos procuram pedindo ajuda. Eles estão só desorientados, eles querem só uma indicação. Para onde eu vou? O que eu faço? Onde eu estou? Você pode me ajudar? Às vezes é só isso. Então, quando a gente começa a lidar com o fenômeno de uma forma mais natural, fica muito mais tranquilo. E é muito mais gostoso. É muito mais produtivo. A gente aprende pra caramba com eles. Inclusive com as histórias deles. Pelo menos a gente aprende o que a gente não deve fazer para ficar aqui na situação deles quando eles estão em desequilíbrio, o que já é uma grande coisa, tá certo? Então ela pode ser observada assim, que é muito o que eu faço com os alunos, porque o curso é prático também. Então eu observo os alunos nas práticas, qual é o tipo de sensibilidade que ele tem, como que é mais fácil para ele se manifestar, como é que eu posso ajudar. Eu indico a forma do aluno estudar, o que material para ele é melhor. Tá certo? O que vai facilitar para ele? Eu ajudo o aluno a treinar aquilo, passar pela experiência, incorpora, desincorpora, como foi a incorporação, como foi fazer isso, como foi fazer aquilo. Adapto para cada médium. Tem alunos que vão se dar muito bem com um trabalho mais no estilo espírita. Uma coisa mais calma, mais sutil. Tem alunos que não, tem alunos que a gente brinca que é do batuque. E tudo bem. E aí a gente vai orientar esse aluno nesse sentido. Tá? Então é uma coisa que dá para ser estudado, dá para ser treinado, dá para ser adaptado de acordo com o recurso que a gente tem disponível. E de forma muito natural, para deixar de ser um mistério. Mediunidade não é mistério. Não precisamos ter medo do fenômeno, tá? Aí falando do curso. O curso nasceu de uma forma interessante. Na época, até 2004, eu dava curso de mediunidade numa casa espírita. E à medida que eu fui aprendendo, porque em 2000 eu comecei a frequentar o IPPB, que fica aqui no Ipiranga também, e comecei a aprender algumas outras coisas além daquilo que eu já sabia. Então eu comecei a estudar hinduísmo, eu comecei a estudar taoísmo, eu comecei a estudar xamanismo, eu comecei a estudar... O que mais que a gente estuda lá? O que mais, Ulisses, que a gente estuda lá? Tanta coisa que eu já nem... Enfim, eu comecei a estudar algumas outras coisas no ano de 2000, projeção astral, com o Wagner e outras pessoas no IPPB, e comecei a levar esses conhecimentos para dentro do curso na Casa Espírita. Adivinhem o que aconteceu?
me convidaram para sair, né? Porque não batia com a filosofia deles. Ok, e eu, com um curso já começado, com uma turma já começada naquele ano, eu tive que sair da casa espírita e muita gente ficou órfã, porque queria fazer o curso e não tinha. E aí, naquele mesmo ano, surgiu a oportunidade de dar o curso num espaço que não era nem espaço religioso, mas era um espaço de prática meditativa e de prática de Liangong. E o dono do espaço abriu para mim o espaço, ofereceu para mim a sala e eu fui dar o curso lá. E aí eu pude fazer o curso do jeito que eu queria, com a abordagem universalista, trazendo todo o conhecimento que eu já tinha, fazendo as práticas do jeito que eu achava melhor, ensinando. E aí, em 2005... foi que o Wagner Borges me convidou para montar o curso dentro do IPPB. Então, nos primeiros 2 anos, inclusive, eu tinha 2 turmas de curso. Uma no Espaço Oasis, que era aquele primeiro espaço, e uma no IPPB. Depois eu saí do Espaço Oasis e fiquei só com o IPPB. E até o ano passado, no IPPB. E esse curso veio justamente de uma demanda que as pessoas tinham, de um curso de mediunidade. Na época ainda não existiam os cursos de Umbanda, como tem agora, porque agora existem os cursos de desenvolvimento mediúnico dentro da Umbanda. Isso é uma coisa bem recente, tá? Então, na época ainda não tinha, só tinha os cursos de mediunidade dentro das casas espíritas. E quem já frequentou o curso de mediunidade na casa espírita sabe que eles levam 3, 4, 5 anos... dependendo do jeito como eles estruturam o estudo. Às vezes a pessoa tem que fazer um curso básico para depois fazer um curso mediúnico. E nesse curso mediúnico, os 2 primeiros anos são totalmente teóricos, para só no último ano ou no último semestre a pessoa começar a praticar. Exatamente. Era o que estava acontecendo. Gente, são quase 5 anos, isso é mais que uma faculdade hoje em dia. E a pessoa, às vezes, está com os fenômenos acontecendo de forma constante e não sabe o que fazer. Eu não posso pôr a pessoa para ficar sentada 5 anos lendo textos e discutindo textos quando ela está tendo os fenômenos, às vezes, na rua. Às vezes, em casa, e a família não sabe o que fazer com a pessoa. Não dá para manter a pessoa sentada numa cadeira por 5 anos. Então, aí eu peguei e resolvi fazer o curso com o formato de 1 ano. Teórico, prático, com o formato de 1 ano. Sem proposta religiosa nenhuma. Embora a gente vá trabalhar a religião dentro dele, a proposta do curso não é religiosa. A proposta não é que o cara vá trabalhar aqui ou ali. Ele vai trabalhar onde ele quiser. Porque aí ele tem o controle da mediunidade dele. Então, eu montei o curso, os 6 primeiros meses totalmente teóricos, tem uma ou outra prática, e esses 6 primeiros meses teóricos eu vou dar o básico do básico. O que é o fenômeno, como ele acontece, que estruturas energéticas estão envolvidas no fenômeno, como elas funcionam, né? Que tipo de médiums existe. O que é a obsessão, como é a mediunidade espírita, como é a mediunidade nos rituais africanos, porque elas são completamente diferentes. Por que existe essa diferença? Para que serve um, para que serve outro? Porque eles, na verdade, são rituais complementares. Então, a gente vai estudar toda essa parte teórica. E nós vamos ter uma parte também que é filosófica. Então, discutir postura do médium, a ética, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer como médium? O que eu devo pedir para os espíritos, o que eu não devo pedir? Como pedir para os espíritos? Como eu uso a minha mediunidade? Então, qual é a relação da mediunidade com a minha vida pessoal? Que tipo de coisas eu posso fazer, que tipo de coisas eu não posso fazer a partir do momento que eu me torno médium? Tudo isso também vai ser discutido no curso como parte teórica. E depois, no segundo semestre, aí tem toda a parte prática. A gente continua tendo uma pequena parte teórica,
de discussão de temas, que são temas complementares, mas o foco no segundo semestre é todinho prático. Então aí eu vou pôr o pessoal para treinar fenômeno mediúnico. Então aí a gente forma grupos e põe o pessoal para incorporar, para abrir clarividência, para abrir clareaudiência e aprender a controlar esse fenômeno quando acontece com ele. Primeiro, identificar. Porque às vezes um médium que tem clarividência, ele não tem necessariamente a psicofonia, por exemplo. Um médium que tem a psicofonia, que é a incorporação, às vezes não tem a mediunidade de cura. Então aí a gente observando os médiuns, a gente vai ver quais são as capacidades que cada um tem e ajudar eles a desenvolverem as capacidades específicas deles. Eles vão aprender a identificar quais são as capacidades deles e como usar. E como que o fenômeno acontece com ele. Porque isso também varia de pessoa para pessoa. Então, às vezes, para uma pessoa o fenômeno mediúnico acontece de uma forma mais suave, para o outro de uma forma bem intensa. E o médium tem que saber lidar com isso. Então, na parte prática, nós fazemos tudo isso. Ele vai aprender a identificar energias, vai aprender a identificar espíritos a partir da energia, vai aprender quais são os fenômenos que ele manifesta. Então aí é outra parte do estudo. E quando ele termina essa parte prática, ele está completamente seguro para exercer a mediunidade dele em qualquer lugar. Então se ele quiser ir para um terreiro de Umbanda, ele vai, porque ele já se conhece como médium. A mediunidade é dele, não depende do lugar onde ele está. Se ele for para um centro espírita, ele está seguro, porque ele sabe como funciona a mediunidade dele. Se ele for para um terreiro de candomblé, ele sabe como se comportar como médium. Se ele for só trabalhar num centro de aplicação de reiki, ele sabe como usar as bioenergias e usar aquela energia para fazer aquele trabalho. Então, a mediunidade, aí ele passa a ser propriedade dele, e não do lugar onde ele vai estudar. E aí, onde ele for, ele consegue trabalhar e usar essa mediunidade de forma positiva, tá? Qual é a minha proposta? A minha proposta é justamente mesclar conhecimentos de várias linhas, né? Então eu mesclo várias linhas religiosas, filosóficas relacionadas à espiritualidade. Então eu vou falar de taoísmo, eu vou falar de hinduísmo, eu vou falar de reiki, eu vou falar de jorei, eu vou falar de cura prânica, eu vou falar de catolicismo, eu vou falar de espiritismo, eu vou falar de umbanda, de candomblé, eu vou falar de religião protestante, eu vou falar de constelações sistêmicas, eu vou falar de regressão de memória, porque são todos temas ligados à espiritualidade e que são importantes para a formação do médium. Quanto mais conhecimento ele tiver, mais seguro ele fica na prática dele. Tá? Que é o que eu estou falando, ele tem subsídios para praticar a mediunidade com segurança em qualquer ambiente e situação. Ele pode usar o recurso que está à disposição dele em qualquer situação. Sabe quando você pega um celular que você nunca usou? Como é que você se sente na frente do aparelho? Um perfeito idiota, né? Porque você não sabe onde aperta, né? Você não sabe o que vai, o que vem, como é que faz, como é que acessa os aplicativos. Se você não conhece a sua mediunidade, você fica mais ou menos na mesma situação. Você tem um aparelho de comunicação poderosíssimo que você não sabe usar. E aí a proposta do curso é justamente dar um manual de instruções desse aparelho de comunicação. Então, tá aqui, o seu aparelho de instrução é este, de comunicação é este. Use dessa forma. Você tem este aplicativo, esse aplicativo funciona assim, esse outro funciona assim, esse funciona assado. Aí você sabe o que o seu aparelho faz. E você sabe como usar ele em cada situação. Tá certo? Então, a gente vai usar todos os recursos. Tá? Por isso que eu coloquei várias representações aqui, de várias linhas, de várias religiões, porque a gente vai trabalhar com todas elas. A gente vai, nem que seja só para citar, às vezes, como exemplo, muitas vezes a gente passa até por islamismo, a gente passa por sei lá, tem tanta coisa que a gente fala aqui. Então, às vezes, para citar esses exemplos, para facilitar o entendimento do médium, do que é que está acontecendo com ele,
e que ele não é refém da mediunidade e que ele não é refém de nenhuma religião por causa da mediunidade. Porque tem isso também, né? Existem casas mediúnicas que fazem o que eu chamo de terrorismo. Terrorismo espiritual. Se você não desenvolver sua mediunidade desse jeito, sua vida vai andar para trás. Isso é terrorismo. Porque, na verdade, não é o desenvolvimento da mediunidade que vai trazer paz e sucesso para a pessoa, digamos assim. É o equilíbrio dentro daquilo que ela é. Quanto maior o equilíbrio que ela tiver em relação à capacidade que ela tem, melhor o ser humano que ela vai se tornar. E aí ela tem que escolher a melhor forma para ela de desenvolver, de aprender a usar essa capacidade, essa habilidade. Por isso a minha proposta é universalista. Porque não importa para onde o cara vá, ele vai saber usar a mediunidade dele da melhor forma. Hoje, aqui, a gente tem uma abordagem umbandista para atendimento ao público. Então, os trabalhos abertos ao público, as pessoas são atendidas por entidades de Umbanda. É um trabalho de Umbanda. Mas nós temos um outro grupo que hoje é fechado, que é só para trabalho interno, que a abordagem é totalmente espírita. Então, nós fazemos os grupos sentados, as pessoas incorporam as entidades, nós doutrinamos, orientamos, encaminhamos, fazemos desobsessão quando é necessário, e esse é um outro trabalho que é mais de linha espírita. Mas isso não quer dizer que amanhã eu não possa abrir um trabalho aqui de atendimento de reiki, por exemplo, em que o reiki seja passado de forma mediúnica. Por que não? Isso não quer dizer, por exemplo, que eu não possa chamar um padre para dar uma palestra aqui, por exemplo. Por quê? Porque a proposta da casa, a proposta do meu trabalho, a proposta do curso não é fechar com uma linha, pelo contrário, é abrir. Para que a gente possa, juntando o conhecimento de cada religião, a gente possa se tornar melhor, porque todas elas têm coisas legais para oferecer para a gente. Tá? Como é que a gente faz esse curso, né? A gente estuda, dá orientação para os médiuns, treina a mediunidade deles como capacidade humana e não como coisa religiosa, independente da religião ou doutrina do cara. Então ele pode ser judeu, ele pode ser budista, ele pode ser ateu, ele pode ser umbandista ou ele pode ser católico. Ele pode vir fazer o curso. Porque não vai bater de frente com a religião dele. Tá certo? Claro, óbvio que o curso tem uma base espírita muito forte. Por quê? Porque o Kardec foi o primeiro cara que estudou a mediunidade de forma sistemática, de forma organizada. Ele foi o primeiro cara que classificou, botou em livro, explicou, perguntou para os espíritos. Antes dele, ninguém tinha feito isso. Então, nós vamos usar a base que o Kardec deixou, que está pronta como alicerce do curso. Então, nós vamos falar muito dos livros espíritas, nós vamos falar muito da prática espírita, dos autores espíritas, dos mentores espíritas, nós vamos falar muito de todos eles, mas o curso não é só espírita. Tá ok? Então é aquilo que eu estava falando, a gente tem 6 meses de estudo teórico para entendimento dos fenômenos e as implicações deles. Então nós vamos estudar chakras, nós vamos estudar bioenergia, nós vamos estudar projeção astral, nós vamos estudar passe, nós vamos estudar o que é o reiki, não que eu vá dar iniciação de reiki, mas a gente vai estudar o que é o reiki, vamos falar de jorei, vamos falar de fenômeno mediúnico, o que é incorporação, o que é clarividência, como eles acontecem, nós vamos ter toda essa parte teórica. Depois da parte teórica, nós vamos entrar no método das 5 fases, que foi o método que o Edgar Armond criou para desenvolvimento de médiuns, quando ele estava formando os trabalhos na Federação Espírita de São Paulo. É o único método que existe de treinamento de médiuns.
E ele foi criado na década de 50. Esse método já tem quase 70 anos que foi criado e continua muito atual e muito útil e muito prático para o estudo. Por quê? Porque o método divide o fenômeno mediúnico em etapas. E cada etapa é uma mais profunda que a outra. Então a gente começa pelas primeiras etapas, o médium vai entrando no transe aos poucos e vai sentindo como ele se comporta ao longo desse processo. E ele percebe que ele pode parar o fenômeno na hora que ele quiser. Então ele ganha segurança, ele ganha autocontrole. Ele aprende, por exemplo, que isso é uma coisa que o método das 5 fases permite. Ele permite você conhecer qual é o seu ponto mais sensível em termos de bioenergia. Pode ser a garganta, pode ser o peito, pode ser o alto da cabeça, pode ser as mãos, pode ser as costas. Cada um tem uma característica bioenergética. Então, quando a gente começa a fazer o método das 5 fases, a gente começa a treinar os métodos para observar quais são os pontos sensíveis dele. Porque se ele souber quais são os pontos sensíveis dele, ele sabe como que o fenômeno começa a acontecer para ele. A gente treina também os médiuns a observarem uns aos outros para ver como o fenômeno acontece com os colegas. Isso é uma outra coisa que a gente treina. E tudo isso com o método das 5 fases. Tá? Então, o médium, mais do que desenvolver a capacidade dele, ele se apropria dos potenciais dele, ele se torna dono da mediunidade dele. Ele é o chefe. É ele que vai decidir o que ele vai fazer com essa capacidade e o que ele não quer fazer. Como ele vai praticar isso, como ele não vai. Tá certo? Que tipo de atividades a gente oferece no curso presencial? Nós vamos ter curso EAD o ano que vem, se Deus quiser. Estamos trabalhando para isso, o projeto está em andamento, mas por enquanto é só presencial. Nós temos muita leitura, vários debates de vários temas, de vários assuntos. Nada aqui é proibido, nada aqui é tabu. Então nós vamos falar de várias coisas, inclusive da nossa vida cotidiana, pessoal. Então sexo, homossexualidade, drogas, bebida, tudo isso vai ser debatido durante as aulas. O médium precisa saber como isso atua nele. Aonde ele corre perigo? Que perigos ele corre em relação a essas coisas? Tem perigo mesmo ou será que é tabu? Então nós vamos discutir dinheiro, por exemplo. Né? Tem muita coisa que a gente passa pelos debates a partir das leituras que eu vou oferecendo. Depois a gente tem os exercícios de visualização. Então nós vamos fazer práticas de visualizar bioenergias, de sentir essas bioenergias uns nos outros, para facilitar a nossa percepção, para estimular a nossa percepção, tornar a gente mais sensível. Vamos fazer as práticas bioenergéticas, então todo mundo vai aprender a dar passe e todo mundo vai dar passe em todas as aulas para ficar seguro nisso. E vamos ter as práticas mediúnicas. Então aí os espíritos se manifestam, se comunicam, conversam. Pode ser espírito de Umbanda, pode ser espírito chinês, pode ser espírito hindu, pode ser médico, advogado, padre. Todos eles são bem-vindos. Então é uma riqueza muito grande, inclusive do ponto de vista cultural, porque a gente acaba tendo contato com realidades que são muito diferentes da nossa. Sem falar que a gente aprende pra caramba com a história dos outros, né? A gente tem muita experiência de vida aí que é muito legal de aprender, tá? E aí aqui um pouquinho do curso em si, né? Esse ano a gente vai atuar com 2 turmas. Uma com aula semanal, às terças, das 7h30 às 10h30. Essa começa no dia 16 de fevereiro. E a outra, as aulas vão ser modulares, é um módulo por mês, um fim de semana por mês, com aula de sábado, das 10 às 19 e de domingo, das 9 às 14. Esse formato, a gente está
começando agora, principalmente para pessoas que são de fora de São Paulo, que não tem como vir toda semana. Então tem muita gente da Baixada Santista, tem muita gente do Rio, que quer fazer o curso e não consegue vir toda semana, é claro, não tem condições. Então para essas pessoas a gente vai montar um curso com aula uma vez por mês. E a gente está com o projeto já está andando com o curso EAD. Só que o curso EAD, claro, ele não vai ter a prática tão intensa quanto o curso presencial, é impossível. Não tem como. Mesmo que eu tenha uma aula prática aqui, sei lá, a cada 3 meses para o pessoal que está fazendo EAD, não é a mesma coisa do que a prática que é dada no curso presencial, tá? O investimento para esses cursos é o mesmo, tanto no modular quanto no semanal. Então, o valor total do curso é R$ 1.455, que aí eu divido em uma parcela em janeiro de R$ 80 e mais 11 parcelas de fevereiro a dezembro, no valor de R$ 125, tá? As inscrições já estão abertas e esse modular começa no dia 20 e 21 de fevereiro. Então, o semanal começa na terça-feira, depois do Carnaval, e o modular vai começar no primeiro fim de semana depois do Carnaval, tá? É isso. Sobre o curso, é isso. Estou disponível para perguntas. Qualquer pergunta. Para quem não fez, não é pergunta, é uma complementar. Para quem não fez o curso, com esta fila aqui atrás, e que pensa fazer, eu 100% indico porque... Você veio fazer o... Pega água para mim. O que era uma pessoa humana atrás, não é uma pessoa humana agora. É uma evolução, um autoconhecimento. Você veio fazer o curso por quê, Filipa? Porque Obrigada, Filipa. sempre tive curiosidade sobre... Mas em Portugal não tem nem cursos, nem locais seguros onde fazer. E depois, segundo os meus relatos, a Patrícia, que já tinha feito o curso, disse, espera aí. Já sei para onde te mandar. Exatamente. E foi assim a indicação. Foi das coisas que mais sentido fez assim na minha vida. Eu segui com qualquer pessoa. O Luiz já trabalhava como médium. Você veio fazer o curso por quê, Luiz? Eu fugi da Umbanda há bastante tempo. Fugiu da Umbanda? É ótimo. E entrei numa casa para trabalhar que não tinha o menor estímulo ao estudo. Era um terreno de Umbanda, super simples, e eu precisava entender o que estava acontecendo. Eu me incorporava e achava que nem tinha mediunidade, apesar de a vida inteira ir no terreiro, ouvir se você é médium, se precisa trabalhar. Sentia um pouco as energias, mas não tinha o menor domínio do que podia acontecer, do que era aquilo, então acho que eu também segurava. Então a minha proposta, eu troquei alguns e-mails com a Maísa, se aquele era meu momento, ela falou o seu momento. A gente foi, nesse ano, o desenvolvimento da casa foi absurdo, aqui também. Eu acho que mais do que aprender a incorporar, o que você falou muito bem, assim, a tua visão muda nesse ano. Então acho que é um divisor de águas para autoconhecimento. Quer dizer, você continua trabalhando na mesma casa, mas o teu papel lá dentro como médium é outro. Minhas entidades hoje já atendem, tem médiums que estão lá muito tempo. Eu não vou dizer que isso é bom ou é ruim, acho que cada um tem seu tempo de desenvolvimento também. Mas a segurança, com certeza, isso foi muito diferente. E é muito comum eu receber relatos de alunos que fazem um curso que já estão trabalhando e que depois me conta mais ou menos isso. Nossa, melhorou muito o meu trabalho como médium, eu estou muito mais seguro, eu sei melhor o que eu estou fazendo, eu controlo melhor o fenômeno. Então isso é uma coisa que acontece bastante. Gente que já trabalha, vem fazer o curso e melhora o seu próprio trabalho dentro daquilo que ele já faz. Outra coisa que acontece, que eu recebo muito também, são pessoas que estão às vezes com desequilíbrios, às vezes sérios,
psiquiátricos, inclusive. As pessoas estão, às vezes, com tratamentos pesadíssimos, tomando remédio já há bastante tempo e não sabe mais o que fazer para melhorar e alguém, por alguma coisa, fala para a pessoa, vai fazer um curso de mediunidade. Você conhece algum bom? Vai fazer com a Maísa. E não foi um, não foi dois, foram vários casos da pessoa chegar aqui, às vezes, muito perturbada, e ao longo do curso a pessoa vai melhorando, vai ganhando segurança e vai, às vezes, até os medicamentos vão sendo retirados, a pessoa vai retornando à sua vida normal. Por quê? Porque uma mediunidade descontrolada, sobre a qual a pessoa não tem controle, vai perturbar a vida dela. Não porque o guia está castigando, não porque o obsessor está perseguindo, mas porque o organismo da pessoa fica desequilibrado. Existe toda uma alteração energética, psicológica e orgânica em nível endócrino que a mediunidade provoca. Se a pessoa não equilibra essa capacidade que ela tem, ela pode ter até desequilíbrios orgânicos, por causa da parte endocrinológica que fica desequilibrada. Então ela pode começar, inclusive, a ter problemas de saúde, problemas como, por exemplo, hipertensão, hipotiroidismo, problemas no fígado, que são, às vezes, consequência de uma mediunidade que está desequilibrada. Mas o que a gente vê mais é justamente o desequilíbrio emocional ou psicológico, que às vezes é a ação de espíritos, sim, que às vezes não estão nem perseguindo a pessoa. É que o canal dela está tão aberto que qualquer coisa entra. Então imaginem uma antena de rádio ou de TV que está mal sintonizada, está mal posicionada. Ela vai captar várias interferências ao mesmo tempo e você não vai conseguir nem ouvir nada, nem ver nada na tela de qualidade. Por quê? Porque ela está mal sintonizada. Você capta várias linhas ao mesmo tempo. Com a mediunidade, quando ela está em descontrole, é mais ou menos a mesma coisa. O espírito às vezes está só perto, ele não está nem fazendo nada para você. Mas como o teu canal está mal sintonizado, você capta o que ele fala, o que o outro fala, e às vezes você capta a interferência, às vezes até de um encarnado. Porque o encarnado pensa, o encarnado emite energia, o encarnado emite emoção, e isso também pode interferir no campo energético do outro. E se você está com o canal desequilibrado, você recebe essas interferências e não sabe nem o que fazer com aquilo. E às vezes dorme mal, tem problemas de apetite, tem problemas de ansiedade, tem problema de depressão, tem problema de pânico. É muito comum o problema de pânico com quem está com a mediunidade desequilibrada. E aí, à medida que a pessoa aprende a lidar com isso, ela equilibra isso, ela alcança um equilíbrio muito melhor daquele quadro que ela tem. Eu tive uma aluna, há alguns anos já, ela estava afastada do trabalho, uma senhora, ela estava afastada do trabalho e ela tomava, na época, 4 medicamentos psiquiátricos. E ela praticamente não saía da cama, ela tinha uma empresa que ela não podia tocar, ela ajudava a cuidar de um neto especial e ela não conseguia mais cuidar do neto. E na época ainda era na casa espírita. E a dirigente da casa mandou ela para o meu curso. Se vira aí. Já tinham tentado de tudo com a mulher e nada tinha resolvido. E não descobriam o que é que ela tinha. Se vira aí com ela. Vou pôr ela no seu curso, se vira aí. Foi muito difícil. Ela não conseguia ficar sentada. Ela não conseguia ouvir o que eu falava. Ela discutia comigo o tempo todo. Os primeiros 6 meses foi muito difícil. Tanto para ela quanto para mim. Quando chegou no fim do ano, ela já tinha abandonado 3 medicamentos, estava com um só, já tinha retomado a presidência da empresa dela, já estava trabalhando outra vez e já estava cuidando do neto novamente. Inclusive até a fisionomia dela tinha mudado, no fim de um ano. Tá? Então, assim, tem uma importância muito séria no nosso equilíbrio psicológico, emocional, orgânico,
quando a mediunidade está em desequilíbrio. E não é porque os espíritos estão nos perseguindo. Esqueçam isso, isso é terrorismo. Né? Se eu não uso uma capacidade que eu tenho da forma adequada, isso atrofia e me cria problemas. Eu tenho pernas boas para andar. Se eu parar de andar, o que é que vai acontecer? Vai atrofiar. E a hora que eu decidir andar, eu não vou parar em pé, eu vou cair, eu vou ter problemas. Então, é isso que a gente precisa entender. A mediunidade é uma capacidade que eu tenho, natural, que se eu não usar, ela atrofia e me causa problemas. Não tem espírito nenhum me perseguindo necessariamente. Pode até ter, mas não é por aí. Tá certo? Eu tive uma outra aluna, essa não faz tanto tempo. O namorado que trouxe ela para mim. O curso já tinha começado e ele chegou para mim e falou, olha, não sei mais o que fazer, por favor aceita ela no curso, porque ela, uma vez ela foi num ritual de daime, tomou o daime, ficou completamente perturbada, a família já estava pensando em interná-la, ela não conseguia voltar ao normal, estava afastada de trabalho, não fazia nada. E o namorado dela trouxe ela para mim. Ai, me ajuda, me ajuda. Eu falei, tá bom, deixa ela no curso, põe ela aí, põe ela sentada. E comecei a trabalhar com ela de uma forma bem intensa. Aplica passe. Então, é assim que aplica passe. Concentra aí, aplica passe. Por enquanto, sem incorporação. Só aplica passe, para ela trabalhar aquela energia e limpar o campo energético dela da influência do daime, que para ela tinha sido negativa. Ela trabalhou, em 3 meses essa moça tinha voltado ao trabalho, estava ótima, perfeita, ficou até o fim o curso. Quando terminou o curso, ela casou, engravidou, tem um filhinho lindo agora e está muito saudável, muito tranquila. Então, assim, o que a gente percebe é que a parte espiritual, ela é uma parte importante da nossa saúde e que a gente às vezes dá pouca importância. A gente dá pouca atenção para isso. Né? A gente fica encarando a mediunidade como coisa religiosa e não é. Ela é uma coisa, devia ser um quesito de saúde. Assim como a gente faz check-up cardiológico e sei lá, mas a gente devia fazer check-up espiritual todo ano. Deixa eu ver como é que estão as minhas energias, como é que está a minha mediunidade, se está calibrado, se não está, o que eu preciso fazer para melhorar. Eu deveria fazer isso com regularidade. E a gente não faz. A gente não faz. Tá? Oi. Esse curso que você falou modulado, você vai abrir sessão também em São Paulo ou não? Sim, não, é aberto a quem quiser. Eu quis dizer que, porque o que eu tinha? Eu tinha 2 turmas semanais, uma nas terças e uma nos sábados. O que eu estou fazendo? Eu estou deixando a semanal na terça e a do sábado eu estou transformando em modular. Porque aí facilita para quem é fora de São Paulo, mas isso não significa que quem é de São Paulo não possa fazer. Claro que pode, sem dúvida. Pode fazer, não tem problema nenhum. Outra coisa que eu acho importante falar é que às vezes não tem necessariamente nós temos todos temos, mas não temos uma sensibilidade mais apurada. Estou a falar no caso que nós temos uma colega, ela veio para o curso para perceber e para não ter medo, do género, se ouvir barulhos, se lhe aparecer um espírito, para saber como reagir. Antigamente ela hoje em dia já sabe como, então não é só para quem quer, para também entender. Sim, às vezes a pessoa nem tem tanta mediunidade assim, mas ela aprende a lidar com a situação, com a energia, com as energias. Porque para lidar com a energia eu não preciso ser médium ostensivo. Qualquer um pode. Exatamente. Dá para assistir filme de terror sem assustar, né, Dan? Sem ter pesadelo, né? Já dá para assistir filme de terror sem ter pesadelo. A Dani também, minha filha, mas só esse ano ela resolveu fazer o curso, né? Um processo de saúde longo e que fizemos tudo que podíamos. Até que aí e eu dei meio que um basta. Não, agora você vai tentar isso aqui também. Peraí, já tentou tudo, agora você vai tentar isso aqui também. O meu processo de saúde tinha a ver com
E aí ela hoje está bem melhor, está bem mais equilibrada, tem bem mais saudável. Quem conheceu a Dani nos primeiros dias da aula, passado nem um mês, 2, o semblante já era outro. Sim. Toda a gente acha que eu estou. Então, só por aí, né? Sim, sim, sem dúvida. Que mais? Dúvidas? Qualquer dúvida, gente, não especificamente sobre o que eu falei, qualquer dúvida que... Como é que é? Vão, com certeza, vão surgir muitas dúvidas no curso. Vão surgir muitas, até porque... até porque os debates alguns são bem polêmicos, e a gente trabalha inclusive no sentido de quebrar alguns paradigmas que a gente tem por causa da nossa formação, que é extremamente católica, extremamente carola, né? Dos nossos irmãozinhos portugueses que nos fizeram o favor de trazer a cultura católica, né? E nós pegamos muito isso com muita força e às vezes a gente cria tabus em cima disso. E então a gente trabalha muito no sentido de quebrar esses tabus, esses preconceitos, tanto do ponto de vista religioso quanto do ponto de vista filosófico, do ponto de vista social, né? Que a gente às vezes nem percebe que tem. E a gente trabalha também isso aí. É possível que a pessoa faça esse curso e ao longo de todo o curso, mesmo com toda a prática, não se envolva nenhum tipo de... Nenhum? Sim. Nenhum? É meio difícil. É meio difícil. Alguma sensibilidade... Chegam aqui e acham logo, pronto, nenhum é impossível. Mas chegar até, não é? Mas às vezes você... É o que eu falei, às vezes você não incorpora, nem enxerga nada, nem ouve nada. Mas você desenvolve a sensibilidade para a energia. E é o que eu falei, e isso não é mediunidade, isso é dom de todos nós. Até animal tem. Gato, principalmente. Né, Filipa? A Filipa tem muitos gatos. Então, assim, até gato. O gato percebe energia e ele reage à energia. A gente, às vezes, não sabe nem o que ele reage. Então, esse é um dom que qualquer um tem. No curso você consegue ampliar essa percepção e tornar isso mais palpável, mais concreto para você. Sim, porque fizeram a gente acreditar que a gente não tinha essa capacidade, né, Cris? Sim, sim. Nós nos tornamos muito materialistas, Nós perdemos o contato com a natureza, porque isso também era muito a coisa as religiões pagãs, as religiões mais primitivas, elas tinham esse contato com a natureza, era muito presente, era muito constante. Então, a sensibilidade delas, a aura delas era muito mais limpa. E por ser mais limpa, era mais sensível. Então, elas tinham muito mais facilidade. Hoje não, a gente vive numa cidade que é inteira de concreto. Um monte de fumaça, quase não tem planta. O pouco que tem, às vezes está comprometido com poluição, com um monte de coisa. Então nós perdemos mesmo. Perdemos por uma questão cultural e por uma questão de estilo de vida. E isso é fácil de perceber, gente. Passa uma semana na praia para você ver como você volta diferente. Passa uma semana na montanha para você ver como você volta diferente. A energia volta outra. Né? E por isso que existe o recurso das ervas, que é outra coisa que a gente aprende a fazer, que a gente faz muito aqui. Né? Aprender a usar a erva para fazer a limpeza, aprender a erva para fazer a energização, aprender a usar a erva para fazer o equilíbrio. Porque a erva, cada erva tem uma característica, tem uma aura diferente que permite fazer uma coisa diferente. Pelo menos a erva a gente ainda tem para usar. E a gente às vezes não usa. Ótimo, ainda bem. Que bom, né? E a gente tem que usar. Porque nós somos parte da natureza. Nós temos todos os elementos da natureza funcionando dentro do nosso corpo. Nós temos o ar, o fogo, a água, a terra, a madeira. Né? Nós temos coisas que são equivalentes a elementos da natureza dentro do nosso corpo. E a gente não percebe isso. A maioria dos nossos medicamentos vem das plantas, né? As que inclusive é uma delas. Hoje em dia tem muita coisa assim. Tem muita coisa sintética, né, Cris? E aí é produto químico. É produto químico
e às vezes eles não nos fazem bem, mas nós não precisaríamos do produto químico, porque toda a nossa necessidade de medicamentos poderia ser atendida pela natureza. Existem compêndios, existe uma farmacêutica que ela fez um compêndio de ervas do Brasil. É um negócio absurdo a quantidade de ervas que nós temos para uso medicinal e nós não usamos. A flora que nós temos em termos de recursos farmacêuticos é um absurdo. E a gente fica tomando remédio sintético, fica tomando químico. Entendeu? Então, assim, com certeza. Mas para usar a gente precisa conhecer, né? Não é sair usando, porque a planta também pode ser venenosa. A mesma planta que cura pode matar. A mesma planta que cura, ela pode matar. Então, a gente tem que saber o jeito de usar, a dose, o momento. Então, mas que com certeza a gente tem todos os recursos na natureza, você não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Né? Então, assim, é um recurso que a gente precisaria usar melhor. O que mais? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Não? Então eu peço a vocês a gentileza de divulgarem o curso para amigos, conhecidos, pessoas interessadas. Convidem a conhecer a casa, convidem a vir conhecer o curso. Estou à disposição por e-mail, meus e-mails estão ali. Tem o cartãozinho ali na frente também, da casa e o meu. Eu estou à disposição, tá? Diga. Opa, que bom! Então tá bom, ótimo. Você pode me mandar um e-mail, se você quiser também, você pode me mandar um e-mail, tá? Para fazer a inscrição. Mandem um e-mail para qualquer um daqueles 2 endereços e aí eu dou todas as instruções para completar a inscrição, tá? Mas ajudem a divulgar, por favor, porque a gente precisa dessa ajuda, do boca a boca, né? Para ajudar, tá bom? Estou à disposição, se não, é só isso por hoje.